Bom dia, pessoal. Já vão colocando o nome no chat. Coloca o nome inteiro, por favor, e a série bonitinho. E evitem conversas paralelas no chat mesmo, porque às vezes a gente, quando vai marcar lá quem estava presente, se perde. A não ser que seja algo bem útil e necessário, tá? Estamos aqui para mais uma live de língua inglesa, segunda live do ano. Eu vou conversar com vocês, fazer a devolutiva da aula 1, que foi sobre Simple Present, né? Vou passar para vocês, vou apresentar o formulário, a gente vai conversar sobre cada questão. E depois que a gente fizer isso, vou passar para vocês qual vai ser o próximo formulário de segunda-feira, qual será o próximo tema. Espero que a maioria tenha feito, que não tenham tido dificuldade, porque não estava tão difícil. Alguns alunos entraram em contato comigo, perguntando, eu respondi. E, enfim, gente, nós estamos na reta final do primeiro bimestre. Estamos já fechando, na verdade, estamos fechando as notas. Fechamos, mas ainda há tempo para vocês fazerem, realizarem as atividades e recuperar. Eu sei que todos os professores devem estar comentando isso com vocês. Só estou reforçando. Eu sei que fica corrido para vocês, é muita coisa, é live. Mas, assim, é um tempo atípico, né? Não sabemos como que ficará daqui para frente. Por enquanto, essa semana e a outra será assim, remoto, online. A partir da outra semana, não sabemos como vai ficar. Então, a gente vai aguardar mais informações. Tudo bem? Vou apresentar o formulário para a gente falar sobre. Aí vocês me falem se estão enxergando, por favor. Eu fiz o teste com vocês antes, né? Mas, na dúvida, me falem. Partilhar. Cadê Simple Present? Vamos lá. Apareceu para vocês? Sim. Sim. Então, vamos lá. Eu passei para vocês, está falando, é relacionado ao Simple Present. O que é o Simple Present? É o presente. Só que nessa atividade a gente falou sobre rotinas diárias, daily routines. Aí a primeira pergunta era, responda em inglês. Pessoal, uma coisa, eu não vou lembrar, e também mesmo se eu lembrasse, eu não ia citar o nome da pessoa aqui, claro. Mas ontem alguém perguntou, professora, é para responder em inglês? E aí eu falei, sim, mas, gente, eu até nem me lembrava mais se estava ou não. Mas fiquem atentos à comanda, o que está pedindo, está lá, ó, responda em inglês. Resposta pessoal. Então, são respostas em inglês e sobre vocês, resposta pessoal, é o que vocês fazem diariamente. Não está falando, rotinas, né? Rotinas diárias. E a primeira pergunta é, what time do you wake up? Qual é a tradução dessa frase? Que horas você acorda? Que horas você acorda? E aí, se vocês... eu quero colocar uma resposta completa. Aí vai colocar lá, I wake up, aí coloca. Por exemplo, eu acordo 8 horas, estou acordando 8 horas, a gente está entrando às 9. Então, I wake up 8 a.m. O que é AM? Que é o AM. Se eu responder isso aqui, dá para vocês enxergarem? Não, né? Dá. Bem, deixa eu ver. Eu acho. Melhor não... Não vou fazer graça, não. Deixa quieto. Depois para aí. Mas tá. Qual é a diferença entre AM e PM? Não é polícia militar, não, tá? AM, que a gente fala AM, ou PM, antes do meio-dia, AM, PM, pós o meio-dia. Então, se eu for colocar... Não tem... A gente, no português, se eu fosse colocar 8 horas da manhã, fica o 8 bonitinho. Se fosse colocar 8 da noite, a gente já faz 20, né? 20 horas. No inglês, não. Para a gente fazer essa diferenciação, se é antes do meio-dia, se é manhã, se é noite, a gente vai colocar AM ou PM. Então, antes do meio-dia. E aí eu colocaria lá, né? No meu caso, I wake up 8 a.m. Tá? Eu acordo 8 horas da manhã. Então, essa é a diferença. Tá? Aí vocês... Quem não respondeu e está aí presente, responda.
Porque eu já olhei quem fez, sim, só que eu vou dar uma oportunidade, vou olhar novamente para vocês terem essa atividade, tá? Então, faça quem não fez. A próxima pergunta é: How do you go to school? Ah, mas a gente não está indo para a escola. Qual é a tradução da pergunta? Como você vai para a escola? Como você vai para a escola? Ah, mas a gente não está indo para a escola. Ótimo, está indo agora. Mas vinha, né? Então, como você vai para a escola? Aí vocês podem colocar: eu vou de ônibus. I go, ou I will go, que é futuro, né? Apesar que é presente, né? A gente vai respondendo presente, esquece futuro. Esquece futuro, professora Ângela. I go, eu vou de ônibus. Para eu colocar sempre eu vou de ônibus ou eu vou de carro, a gente usa o BY, que é by, aí coloca lá car, by, bus, ou a pé, on foot. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, depois eu escrevo para vocês. Apesar que vocês não estão enxergando a lousa, não, né? Vocês estão enxergando a lousa? Gente? Sim. Estão enxergando a lousa? Vou colocar aqui mais ou menos, então, ó. Se eu fosse colocar eu vou, I go by... Por isso que eu gosto de lousa. Eu tenho que escrever. By car, by bus. Ah, eu vou a pé. I go on foot. Tá? Essa é a diferença. Então, eu vou para a escola. Ou se quiserem colocar a resposta completa, I go to school, né? Eu vou para a escola by car. I go to school by bus. Travada. Travou? Sim. Não. Melhorou? Estão me ouvindo? Sim. Eu tô te ouvindo, mas a sua imagem tava travada. Ah, tá. Qualquer coisa depois, eu vou abrir a tela depois para vocês verem melhor, antes de apagar. Tá bom? Agora melhorou. Tá, vamos para 3. Where do you usually have lunch? Lunch não é lanche, tá? Não é lanche. Qual é a pergunta da 3? Qual é a tradução de where? Pessoal, onde? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Giovana? Oi. Seria onde você costuma almoçar? Onde você costuma almoçar? Então, normalmente, quando a gente fala de almoço, de café da manhã, de janta, é a regrinha do inglês. Sempre vai ter esse have. Esse have antes, por exemplo, se a gente fosse falar sobre café da manhã, fosse perguntar para vocês, onde vocês costumam tomar café da manhã? Where do you usually have breakfast? Lunch, almoço. Where do you usually have lunch? Janta. Where do you usually have dinner? Então, sempre vai ter esse have antes. E a gente nem pode traduzi-lo, porque fica até estranho. Onde você costuma ter almoço? Porque o have significa ter. Não se traduz dessa forma. Se traduz mesmo assim. Onde você costuma almoçar. Have lunch é almoçar e ponto. Tá? E aí vocês podem responder. Tem gente que mandou para mim, ai, professora, mas eu não costumo almoçar fora. Então coloca at home, at house, em casa, at restaurant, se vai no restaurante. Então essa é a resposta de cada um, tá? Onde você costuma almoçar, aí você responde em casa, restaurante, enfim. Tudo bem? Na 4, what do you do in the morning? Perceberam que tem 2 do? Por quê? Esse primeiro do, ele é o do auxiliar no presente, porque nós temos auxiliares no presente, que é o do e o does, né? E aí tem a regrinha para onde usa cada um deles. O does eu uso para he, para she, para it, e o do eu uso para o restante dos pronomes. Quais são os restantes? I, you, we, they. Como nós temos o pronome you aqui, eu usei esse auxiliar do. Esse primeiro do, ele é apenas um auxiliar, ele não tem tradução nenhuma. Ele só está auxiliando a frase para dizer que a frase está no presente, tá? Só que nós temos outro do, que já aí sim é o verbo do, que significa fazer. Então, por esse motivo, tem 2 do na frase. Ah, professora, mas como que eu vou saber se um é do fazer, se um é do quer dizer presente?
contexto da frase, tá? Ó, o que você faz pela manhã? Até traduzindo, esperei vocês traduzirem. O que você faz pela manhã? Aí vocês vão responder, o que você faz pela manhã? Ah, depois, né, de acordar, I go, I have breakfast, né? Eu tomo café. I brush my teeth. O que mais que vocês podem falar? I take a shower. Eu tomo banho. Então, essa é a resposta que vocês poderiam ter colocado. Se alguém fez diferente ou acha que fez errado, pode perguntar, tá? Senão a gente vai seguindo. Tudo bem? 5. When do you rest? Qual é a tradução dessa frase? Alguém? Ninguém? O que significa when? Quando, eu não traduzo do, só é um auxiliar. Você, o que é rest? Gente, vocês não responderam essa pergunta? Como que vocês fizeram se vocês não sabem a tradução? Ou não querem me falar? Me falem? Estão me ouvindo? Giovana? Quando você descansa. Quando você descansa? Ah, professora, depois que eu limpei a casa. Aí você vai colocar lá, né? After I wash dishes, né? Eu lavei os pratos. After do my homework, depois que eu fiz meu trabalho, ou à noite, né? At night. Então, é aí a resposta de cada um. Tudo bem? Sim ou não? A impressão é que vocês não estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Tá bom. Porque vocês me falam, eu estou achando que eu estou falando sozinha aqui. Atenção na regra do simple present, né? Então, present simple. Na afirmativa, né? Positiva, I walk, you walk, she walks. Lembrando que na terceira pessoa do singular nós temos she, he, it. E aí a gente acrescenta uma regrinha lá que coloca S ou depende do final do verbo. Para vocês terem uma noção rapidinho aqui, tá? Então ficou walks e o restante normal. Na negativa nós temos o auxiliar do. No caso, don't, negativa, abreviação de do, not. Por que do? Lembra que eu falei que a gente tem o do e o does, mas depende do pronome. Como é o verbo you, eu vou usar o don't. E na interrogativa, esse do, ó, ou does, para vocês verem aí no she, no he, no it, vai na frente da frase, tá? As regrinhas lá, ó, para I, para we, para you, para they, ó, como que o verbo fica, normal. Mas quando é terceira, third person singular, he, she, it, o verbo muda, ó. Loves, plays, watches. Tem a regrinha aqui. Por que tem o ES nesse CH? Porque a regrinha funciona da seguinte forma. Normalmente acrescenta S nos verbos, quando é terceira pessoa do singular. Mas verbos terminados em O, CH, X, SS, watch, que eu acrescentei ex no final. E o verbo stud, verbos terminado com Y, junto de vogal, ou consoante, né? Consoante, caso do D. Eu vou tirar o Y e colocar o IES. Se fosse Y e vogal, no caso do play, eu só acrescentaria S. É só para vocês entenderem. Mencionamos no final dos verbos que terminem com CH, SH, SS, X e O, ES, ó. Teach, teaches, washes, kisses, fixes, goes. Quando o verbo termina com consoante mais Y, nós tiramos o Y, colocamos IES, ó, aos exemplos. Flies, tries, cries, studs, carries. E nós adicionamos apenas S para a maioria dos verbos, com exceção dessas regrinhas. Walks, loves, swims, plays, sits. Vocês precisariam prestar atenção nessa regrinha para responder as questões a seguir, tá? A partir do 6, complete as frases com o verbo no simple present corretamente. O que vocês teriam que fazer? Apenas pegar o verbo que está entre parênteses e analisar se ele precisa colocar S ou não, tá? Como que fica o verbo 6 aqui, go? Eu preciso mudar? Lembrando que eu só mudo o verbo se for he, she, it. Se o pronome não for he, nem she, nem it, eu não mudo o verbo, tá?
Não sei se eu cheguei a falar aqui para vocês. Falei, né? Falei sim. Amnésia. Mas o verbo só vai mudar, esse verbo que está entre parênteses aqui no final. Ele só irá mudar se o pronome aqui da frente, do início da frase, for he, she, it. Nesse caso da 6, eu preciso mudar o verbo? Sim. E o que eu acrescento nesse verbo, olhando a regrinha? O E e o S. Ele termina com O. ES, muito bem. Então, a minha resposta aqui da 6, eu não precisaria nem colocar a pergunta, a resposta completa. He goes to the college tonight. Só pegava o go, acrescentava o ES, essa é a resposta, acabou. He goes to college tonight. Ele vai para a faculdade à noite, tá? 7. A 7 é my parents. Qual é a tradução de my parents? Não são meus parentes. Isso aqui é um falso cognato. O que seria um falso cognato? Meus pais. Falso cognato é quando você olha a palavra e fala assim, eu acho que a tradução é essa. Olha aqui, assim, my parents são meus parentes. Não, não são meus parentes, são meus pais. Se são meus pais, qual o pronome que eu posso encaixar no my parents? Qual o pronome que se refere a my parents? Não é they, T-H-E-Y, they, que eu olho lá e falo assim, aqui no my parents, they, eles, meus pais, eles. Eles, they, eu preciso mudar esse verbo have ou ele continua a mesma coisa? Fica a mesma coisa. Fica a mesma coisa, porque só muda se for he, she, it. O my parents é they, então não muda, tá? Então, meus pais têm, né, aulas italianas e francesas às terças, toda semana nas terças-feiras. Nossa, você quer traduzir ao pé da letra? Isso não dá certo. Meus pais eles têm aulas de francês e de italiano todas as terças-feiras. Às terças-feiras, toda semana. Sorry, quase que não sai. A 8, my parents de novo. É a mesma, gente? Eu fiz 2 vezes? Então deixa quieto. É a mesma coisa. 9, nós temos o pronome I e o verbo it. Eu preciso mudar esse verbo? Preciso mudar o verbo? Pronome Não. I? Não. I não muda, só muda he, she, it. Então o verbo vai ficar normal. I eat bread with nuts jelly every morning. Eu como pão com geleia de amendoim toda semana. Famoso amendoim, nossa, amo. A 10. The plan, espaço, at 8 in the city, arrive. Esse the plan se refere a qual pronome? Que é o voo. Não se refere a it? Tá, vou ajudá-los, porque se for esperar vocês responderem, se refere a it. It, eu preciso mudar o verbo? Sim ou não? Sim, precisa. Sim, it eu preciso mudar o verbo. Então vai ficar, no caso do arrive, só vou acrescentar S. Então vai ficar, the plane arrives at 8 in the city. O voo chega às 8 na cidade. Então, essas são as respostas corretas. Ficou claro em relação ao formulário 1? Alguma dúvida? Não. Sim? Nenhuma, Pro. Minha não. Abigail, desculpa, como eu estava apresentando aqui o formulário, eu não vi que você estava pedindo para entrar, tá? Adicionei você agora. Sorry. Então, ficou claro. Formulário 1, da aula 1, Simple Present, rotinas diárias, daily routines, ficou claro? Posso passar para o próximo tema do próximo formulário? Sim? Então, vamos lá. É assim, gente, sem pressa, sem correria, mas sem enrolação. Falamos sobre o formulário da aula 1, um por um, de boa. Agora eu vou conversar com vocês sobre qual o tema do próximo formulário que será entregue para vocês na segunda-feira, ok?
Consegue enxergar bonitinho aqui? Vou até apagar. Ó, para quem não estava enxergando, vocês conseguem enxergar agora aqui como que fica a resposta de eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou a pé? Conseguiram ver aí? Sim. Então tá bom. Vou apagar aqui. Nós iremos falar sobre reflexive pronoun. Deixa eu ver se está pegando aqui. Tá? Qualquer coisa, gente, eu vou mandar a foto para vocês da lousa, sobre isso daqui, tá? Bonitinho. Que são pronomes reflexivos. Acho que vocês não vão enxergar aqui não, mas tudo bem. Depois eu vou tirar foto e mando para vocês. O que são pronomes reflexivos? São aqueles pronomes que a gente fala em relação a você mesmo ou ele mesmo. Como assim? Quando vocês vão no restaurante, que fala lá self-service, o que quer dizer self-service? O que quer dizer self-service, gente? Self-service, quando vocês vão no restaurante. Isso quer dizer o quê? Que você pode se servir sozinho. Ou a foto mesmo. Sirva-se à vontade? A foto mesmo, quando vocês fazem uma selfie. O que quer dizer selfie? Na verdade, sirva você mesmo, que nem a selfie que a gente faz lá, de você, é uma foto de você mesmo. Então, é relacionado a algo a você mesmo, tá? Você faz sozinho, ou sozinha, enfim. Nós temos esses pronomes que fala se você faz sozinho ou não, só que nós temos que seguir uma regrinha, tá? Vamos lá, vou explicar melhor, tá, gente? Primeiro, nós colocamos aqui os pronomes normais para saber onde usa cada pronome reflexivo. Os pronomes reflexivos. Professora, Tem uma tá diferença? travando muito. Oi. Tá travando muito. Tá pra travando? É Naimã que fala, Naimã? Naimã? mim. Nahiman. Só para ela? Giovana, tá travando para você? Ou é só para Naimã? Naimã, desculpa. Tá travando para todo mundo? Aqui Ali não tá travando, mas tá, não dá pra enxergar direito. Se estiver travando, gente, vocês me falam que eu volto, tá? Vamos esperar um pouquinho para ver se melhora. Aí vocês me falam se melhorou ou não. Melhorou, Nahiman? Nossa, é difícil. Nahiman. Nahiman, isso mesmo. Agora melhorou. Nahiman. Melhorou, bonito seu nome, Nahiman. Nós temos, gente, o selfie. Vou até colocar letra grande assim. Nós temos o selfie e o selves. Termina com Vs. Qual é a diferença entre os dois? Que um é relacionado ao singular e o outro é relacionado ao plural. Tá? Acho que vou ter que colocar mais um pouquinho para cá. Quando eu tirar a foto, não atrapalhar aqui. Vamos colocar aqui. Então, selfie, ele é no... Se vocês não chegarem, não tem problema, tá? Já que eu tinha colocado aqui para vocês. Ele é no singular e o selves, ele é relacionado ao plural. Então, no pronome que for singular, eu vou usar o self no final. No pronome que for no plural, eu vou usar selves no final. Então, I. Para I, eu uso myself. Agora, vocês têm que saber para qual pronome comum eu uso o pronome reflexivo. No I, eu vou usar myself. No you, eu vou usar yourselves. He, himself. Para she, herself. Para it, itself. Chegamos no plural. Para we, our selves. You, your selves. E they, themselves.
Então, voltando, o pronome reflexivo é relacionado a algo que você faz você mesmo. I, vou usar o myself, que vai dizer eu mesmo. You, yourselves, você mesmo ou você mesma. Para he, eu uso himself, ele mesmo. She, herself, ela mesma. It, itself, ele mesmo ou ela mesma, para coisas, animais. We, ourselves, nós mesmos, nós mesmas. You, yourselves, vocês mesmos, vocês mesmas. They, themselves, eles mesmos, elas mesmas. Então, o pronome reflexivo é isso. É algo relacionado a você mesmo, né? Algo que você consegue fazer sozinho ou sozinha, dependendo do pronome. Temos os pronomes normais e temos o pronome reflexivo relacionado a cada pronome. Ficou claro o que é pronome reflexivo? Sim, professora. Sim? Então, gente, é isso. É a devolutiva da aula 1, formulário da aula 2, que será sobre o pronome reflexivo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não for agora, for quando for entregue o formulário, podem me procurar. Quem me procura sabe que eu respondo. Só tome cuidado com o horário, mas dependendo da questão, da pergunta, se for muito urgente, eu respondo sim, tá? Mas tome cuidado com o horário. E se precisar de algo, só me chamar, tá? Não deixe para a última hora as atividades, façam. E é isso. Alguma dúvida? Não. Então, gente, tenham um ótimo dia. E se precisar, estou aqui para a gravação. Obrigada pela participação de vocês, pela paciência. Interromper a gravação.